Convido você, mesmo assentado, a abrir a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo à igreja em Corinto. 2 Coríntios 5:15. Segunda Coríntios 5:15, texto muito conhecido. Da palavra de Deus. 2 Coríntios 5:15. E baseado nesse texto aqui, eu quero pensar com você, meu irmão, que aqui está, com você, meu amigo, com você que nos assiste pela internet, a respeito do seguinte assunto: a bênção da salvação. 2 Coríntios 5:15, a bênção da salvação. Assim diz o texto: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Lemos todos juntos? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém. A bênção da salvação. Fazer uma retificação, aos irmãos que aqui estão, Hoje pela manhã, quando eu estava pregando, quando eu estava falando do ponto lá sobre honestidade, eu passei uma informação incorreta para os irmãos, Eu disse que o homem semeia tudo aquilo que ele plantou, que todos sabem que não é uma verdade, Na verdade, o homem colhe, tudo aquilo que ele plantou, Me sentindo desejo de estar, fazendo essa retificação para com os irmãos. A bênção da salvação. Hoje, segundo domingo de outubro, é comemorado em nossa denominação o Dia da Criança Batista. Essa data, ela ocorre por conta do Dia da Criança, que será comemorado no próximo dia 12 de outubro. Comemorado, Sim, mas nós, quando olhamos para a situação das crianças do nosso país, nós percebemos que não há muito o que se comemorar. Nós temos em nosso país muitas crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Isso é algo terrível. Nós temos muitas crianças que têm diversas dificuldades, que não têm o que comer, que não têm o que vestir, que não têm o que beber e apresentam um alto grau de desnutrição. Todos nós vemos com muita tristeza pelas ruas crianças que estão tendo que vender bala, vender amendoim, colocadas sim pelos seus pais, mas elas não deveriam estar ali. Lugar de crianças, irmãos sabem, é brincando, é estudando, é se divertindo, é sendo criança. Os irmãos sabem disso. E você que é pai, você que é mãe, e que tem proporcionado isso ao seu filho, agradeça a Deus,
por esse privilégio que você tem, por você conseguir exercer a responsabilidade que é colocar uma criança no mundo. E que hoje em dia é uma tremenda responsabilidade pelo mundo conturbado pelo qual nós estamos passando. Nós já estamos em outubro, já estamos chegando estamos no 10º mês desse ano. E com certeza os irmãos receberam diversas bênçãos. Não tenho dúvida alguma disso. Estamos vivos, e é uma bênção. Estamos com saúde, é uma bênção. Talvez você recebeu algo especial nesse ano de 2021. Talvez você conseguiu comprar a sua casa própria, conseguiu sair do aluguel, você conseguiu comprar o seu próprio veículo. Você que estava desempregado, você conseguiu um emprego. Ou então você saiu de um emprego para um outro emprego para poder ganhar um pouco melhor. Você que estava namorando, estava noivo, se casou nesse ano de 2021, ou ainda vai se casar nesse ano de 2021, todos nós recebemos bênçãos incontáveis nesse ano. Mas, dentre todas as bênçãos que nós recebemos, há uma bênção grandiosa que nós temos em nossa vida. E se você ainda não tem essa bênção em sua vida, desejo que você passe a ter. Falo a respeito da bênção da salvação. A bênção da salvação, que é a bênção da certeza da vida eterna. A bênção de que quando nós encerrarmos a nossa caminhada nesse mundo, nós estaremos ao lado de Jesus Cristo em nossa eternidade. Essa é uma bênção grandiosa. Essa é uma bênção maravilhosa. Essa é uma bênção muito especial. Essa é uma bênção que todos nós precisamos ter. Essa é uma bênção que todos nós precisamos receber, a bênção da salvação. E como essa bênção se torna possível em nossa vida? Como essa bênção ocorre em nossa vida? Como essa bênção pode se tornar uma realidade em nossa vida? O texto que lemos nos mostra como essa bênção pode ocorrer em nossa vida. Em primeiro lugar, a bênção da salvação ocorre quando reconhecemos o sacrifício universal de Cristo. Todos nós temos problemas. Todos nós passamos por problemas. Não há uma pessoa nesse mundo que não tenha problemas. Você que está aqui, meu irmão, tem problemas. Você que está aqui, meu amigo, tem problemas. Você que nos assiste em casa também tem os seus problemas. A grande diferença é que o que para um é um problema, para outro pode não ser um problema. E algo também que é bem diferente é a maneira como nós reagimos aos problemas. É a maneira como nós lidamos com os problemas que a vida nos apresenta. Essa é uma grande diferença. Algumas pessoas lidam bem com o problema, outras pessoas não lidam tão bem assim com o mesmo problema. Todos nós temos problemas, grandes problemas, pequenos problemas, mas
todos nós temos um problema em nossa vida. E que problema é esse? Todos nós temos o problema do pecado. Todos nós enfrentamos o problema do pecado. Romanos 3:23 é bem claro. Ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós erramos. E por conta desse erro, nós nos afastamos de Deus. Por conta desse erro, a presença de Deus deixa de ser algo constante em nossa vida. E como é ruim saber da existência do pecado. Como é ruim cometer um pecado. Como é ruim saber que há pessoas que estão totalmente presas ao pecado. Como é ruim saber que há pessoas que estão com a sua vida totalmente entregue ao pecado. O pecado é um problema. E todos os nossos problemas precisam ser resolvidos. Às vezes, nós temos alguns problemas, nós não queremos muito resolvê-los. Nós até nos acostumamos com eles. Nós até passamos a lidar com ele, Sabemos que ele está lá e que não vale a pena muito mexer nesse problema. Mas, uma hora ou outra, o nosso problema precisa ser resolvido de uma maneira ou de outra, de um jeito ou de outro. E o pecado é um desses problemas. Nós precisamos resolver o problema do pecado em nossa vida. E como nós vamos resolver o problema do pecado em nossa vida? Através de Jesus Cristo. Através da presença de Jesus Cristo em nossa vida. E por que Jesus é capaz de resolver o nosso problema? O problema do pecado em nossa vida, digo. Porque o pecado gera uma dívida que nós temos com Deus. E nós sabemos que toda dívida que nós temos deve ser paga. Você, meu irmão, que está aqui, que é um servo de Jesus, que é alguém que serve ao Senhor, nós sabemos que as coisas estão bem difíceis. Mas se você tem uma dívida, procure pagar essa dívida. Ah, mas eu não tenho como pagar essa dívida. Procure, então, a pessoa e negocie essa dívida. É muito ruim para nós que somos cristãos, servos de Jesus, estamos devendo às outras pessoas, sabemos que nós temos essa dívida, passamos pela pessoa como se nós estivéssemos nos esquecido dessa dívida. E o pecado é uma dívida que foi paga por Jesus Cristo. Ele pagou a nossa dívida. Ele resolveu o problema do pecado em nossa vida. A bênção da salvação ocorre quando reconhecemos o sacrifício universal de Cristo. Paulo aqui no texto é bem claro. Ele está conversando com a igreja em Corinto, e se você em casa puder ler todo o capítulo, ele tem 21 versículos, e esse capítulo tem versículos que são bem conhecidos de nós como igreja do Senhor.
Paulo fala do ministério de Jesus Cristo, do ministério da reconciliação de Jesus Cristo. E ele então está dizendo aqui no verso 15 que ele morreu, que ele se entregou, mas ele não se entregou apenas por um grupo seleto de pessoas. Ele não se entregou para apenas algumas pessoas. Ele não morreu em favor de apenas algumas pessoas. Paulo diz que ele morreu por todos. Por esse motivo, o sacrifício de Jesus é universal. Quando ele se entregou naquela cruz, ele se entregou por toda a humanidade. Jesus Cristo carregou o seu pecado, meu irmão. Jesus Cristo carregou o seu pecado, meu amigo. Jesus Cristo morreu por você, meu irmão. Jesus Cristo morreu por você, meu amigo. Ele veio ao mundo com essa missão. Lucas mostra que no Getsêmani, Jesus orava. E ele sabia o que ele iria enfrentar. Ele sabia que na cruz ele iria sofrer pelo pecado de toda a humanidade. E nós sabemos que Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, ele ao mesmo tempo era 100% homem e era 100% Deus. No auge da sua aflição, Cristo, no Getsêmani, pelo tamanho daquilo que ele iria enfrentar, o que ele fala? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia que não tinha outra alternativa. Ele sabia que não tinha um plano B. Ele era o plano. Porque somente ele era o plano perfeito. Porque somente um homem sem pecados, que era Cristo, poderia morrer pelo pecado de toda a humanidade. E tamanha era a aflição de Cristo naquele momento, que Lucas diz que Cristo passou por um fenômeno médico chamado de hematidrose, que é um fenômeno que quando o estresse de uma pessoa chega ao nível máximo, que as glândulas sudoríparas, ou seja, que produzem o nosso suor, se rompem. E a pessoa sua sangue nesse momento. Tamanho era o sacrifício que Cristo iria fazer. Tamanha era a responsabilidade que ele iria enfrentar. E você, meu irmão, precisa cada dia da sua vida reconhecer que Cristo morreu por você. Meu amigo, você a cada dia precisa reconhecer que Cristo morreu por você. E como diz Paulo, ele morreu por todos. A bênção da salvação ocorre quando reconhecemos o sacrifício universal de Cristo. Primeira questão que o texto nos mostra. Mas vem uma segunda questão que o texto nos mostra. A bênção da salvação ocorre quando decidimos viver para Deus. Todos nós, ao longo da nossa vida, tomamos algumas decisões. E as nossas decisões que nós temos, elas são baseadas pela vida que nós levamos, pela criação que nós temos, pelas situações que nós enfrentamos. E muitas são as pessoas que são criadas, recebendo uma orientação muito importante. Você precisa obedecer ao seu pai,
Você precisa obedecer a sua mãe. E o texto bíblico diz o quê? Honra ao seu pai e à sua mãe para que se prolonguem os seus dias sobre a face da terra. Esse é um mandamento que vem junto com uma promessa. E como nós temos visto filhos que têm partido precocemente, como nós temos visto filhos que têm passado por sofrimentos tão desnecessários, porque não estão ouvindo as orientações dos seus pais, porque não estão honrando o nome do seu pai, porque não estão honrando o nome da sua mãe. Nós, que um dia tivemos um encontro com Jesus, passamos a ter Deus como Pai. E o Pai maior, que é Deus, deseja que os seus filhos o obedeçam, que os seus filhos tenham para com ele uma vida de obediência, mas ele não nos obriga a obedecê-lo. Ninguém é obrigado a obedecer a Deus. Da mesma maneira como também ninguém é obrigado a obedecer ao pai, obedecer à mãe, mas obedecer aos pais terrenos é uma escolha. Assim como obedecer ao Pai Celestial é uma escolha. Obedecer aos pais terrenos é uma decisão. Obedecer ao Pai Celestial também é uma decisão. A bênção da salvação ocorre quando decidimos viver para Deus. Precisamos ter a nossa vida centrada em Deus. Precisamos ter uma vida onde nós venhamos a sempre estar olhando para Deus. Paulo está dizendo aqui que nós precisamos viver não mais para nós mesmos, mas precisamos viver para Deus. Precisamos viver honrando o nome de Deus. Precisamos viver obedecendo a Deus. E é muito importante para nós obedecermos a Deus. Porque quando nós obedecemos a Deus, só temos a ganhar, só temos a receber benefícios. Quando seu filho te obedece, você não fica feliz como pai? Ainda existe, eu falo isso porque tem muito tempo que eu saí da escola formal, não sei se ainda existe. Ainda existe reunião de pais? Me ajudem. Existe reunião de pais ainda? Então, reunião de pais é uma coisa muito interessante, né? Porque é quando, né, o professor vai dar, né, para o pai, para a mãe, né, o relatório de como o filho tem se comportado em sala de aula. E é muito bom, né, quando o pai vai lá na reunião e escuta que o filho é comportado, que o filho presta atenção nas aulas, que o filho tira boas notas. Da mesma forma, é muito bom para o nosso pai quando ele olha para a nossa vida e vê que mesmo com as dificuldades, com as lutas, com os problemas, nós estamos nos mantendo fiéis a Ele. Que mesmo com todas as oportunidades que nós recebemos, para não o obedecermos, mesmo com os nossos erros, mesmo com as nossas falhas, nós
estamos obedecendo a Deus. Nós decidimos viver para Deus. Nós decidimos colocar a nossa vida na direção de Deus. E, meu irmão, você só tem a ganhar colocando a sua vida na direção de Deus. Você só tem a ganhar quando você decide viver para Deus. Meu amigo, viver para Deus é a melhor escolha que você pode fazer em sua vida. Entregar para Deus o controle da sua vida pode parecer algo absurdo, principalmente nesse mundo que nós vivemos, que é cada vez mais individualista. Mas colocar o controle da sua vida nas mãos de Deus, se tornar cada dia mais dependente de Deus, é a melhor atitude que você pode ter, porque o nosso Deus é onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder e Ele tem o melhor para a nossa vida. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Decida viver para Deus. Decida, como Paulo fala aqui no texto, ter a sua vida direcionada a Deus. Decida viver obedecendo a Deus. Decida viver fazendo a vontade de Deus. E você, com certeza, vai colher os belos frutos da obediência. Você vai receber de Deus coisas maravilhosas. Você vai receber de Deus coisas grandiosas. Porque o que Deus tem para nós, o olho não viu, o ouvido não ouviu. O que Deus tem preparado para todo aquele que o ama. Meu irmão, continue, mesmo difícil, mesmo com lutas, mesmo com problemas, mesmo com dificuldades, continue vivendo para Deus, porque com certeza você tem em sua vida testemunhos belíssimos de como Deus tem abençoado a sua vida por conta da sua fidelidade a Ele. Meu amigo que está aqui me acompanhando pela internet ou que está aqui nesse templo, decida viver para Deus. Decida colocar a sua vida nas mãos de Deus, porque Ele vai, de uma maneira muito especial, conceder para você a bênção da salvação. Como é bom saber em quem podemos confiar. Como é bom poder saber que nós estamos olhando para o Senhor. Como é bom saber que Deus tem abençoado a nossa vida. Como é bom saber que Deus tem feito coisas maravilhosas para a nossa vida. Porque, meu irmão, Deus não tem obrigação nenhuma de nos abençoar. Meu irmão, nós não merecemos nada de Deus. Na verdade, segundo a Bíblia, por conta de nossos erros, pecados e delitos, a única coisa que nós recebemos de Deus é a condenação eterna. É a única coisa que nós merecemos de Deus. Mas pela sua bondade, pela sua misericórdia, nós recebemos dele tantas coisas maravilhosas. A casa onde você vive é algo que Deus tem permitido para você.
seja ela alugada, no qual você tem que ficar o mês inteiro pensando, quando o dono da casa vai bater na sua porta, se você atrasar um dia, 10 dias, um mês, né? E 14 meses de aluguel só se atrasa em seriado, né? Então, o que acontece? Agradeça a Deus, porque numa casa alugada, Ele tem permitido você poder pagar o seu aluguel, você pagar o seu financiamento, você ter comprado a sua casa. Agradeça a Deus por coisas que são simples, como você poder ir ao mercado, comprar arroz, comprar feijão, comprar carne na mesa, que muitos não podem fazer isso, colocar gasolina no seu carro, pagar a sua conta de luz. São bênçãos especiais do Senhor, mas nenhuma dessas bênçãos maravilhosas se compara à bênção de saber que um dia, quando nós partimos desse mundo, nós estaremos com Jesus. E como o texto fala, assim como Ele é, nós o veremos. Temos a certeza que nós estaremos com Jesus. Mas, meu amigo, o Senhor deseja que você também tenha essa certeza. O Senhor deseja que você, quando partir desse mundo, tenha a certeza que você vai ter esse encontro com Cristo. Meu amigo, reconheça os seus pecados. Meu amigo, reconheça que a maneira como você tem vivido não é a melhor maneira e tenha um encontro pessoal com Cristo. Reconheça que Cristo morreu por você. Decida viver para Deus ao longo da sua vida. Faça isso. Tenha um encontro pessoal com Cristo. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que você possa desfrutar da melhor bênção que uma pessoa pode receber em sua vida. Porque é uma bênção que ela não é temporal. Porque as bênçãos que eu falei aqui, elas são temporais. Elas vão passar. Mas a bênção da salvação é uma bênção que começa aqui e que continua na eternidade. Por esse motivo, meu amigo, tenha um encontro com Jesus. Por esse motivo, meu amigo, abra o seu coração para Jesus. Meu irmão, a cada dia mais, se firme com Jesus. A cada dia mais, esteja mais próximo de Jesus. Mesmo que você tenha os seus problemas, mesmo que suas orações pareçam não serem respondidas, mas a cada dia mais se apegue a Cristo, caminhe com Jesus, se firme em Cristo, porque a bênção que Ele te dá, a bênção da salvação, ninguém mais pode te dar, porque um dia nós estaremos com Cristo no céu, onde todos os nossos problemas irão se findar. Faça isso. Abra o seu coração para Jesus. Se firme mais com Jesus e receba em sua vida a bênção da salvação. Deus assim nos abençoe. Amém? Grupo de louvor, segura o momento de entrega dos dízimos e das ofertas.